Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é uma tarde de terça-feira, dia 5 de maio. Eu me encontro aqui na minha residência, sozinha no meu lar, eu e Deus, o Espírito Santo. Estava aqui orando e resolvi gravar esse vídeo. Gravar uma passagem linda que eu acho, uma passagem de fé, uma passagem de aprendizado para as nossas vidas, que fica em Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrarás. Naquele momento que ele foi lançado na cova, o rei falou que Deus salvaria ele. E essa passagem aqui, um pouco antes, nos conta que Daniel era uma pessoa próxima ao rei e junto com ele tinha os presidentes, os príncipes, aquele povo todo, né? Político, vamos falar na nossa linguagem de hoje, que o rei gostava muito dele, ele estava se destacando. E aí, por inveja, né, que eles tinham medo que ele ia nomear ele a um cargo importante, com medo de Daniel, por ele ser tão querido, tão temente, obediente, um bom caráter. Ele era uma pessoa que tinha um bom caráter, ele era humilde, era um servo e um escravo, e mesmo ele sendo um escravo, estava sempre contente, alegre, porque Daniel tinha um costume de orar 3 vezes ao dia ao nosso Deus. Coisas que a gente, ser humano, não precisa nem estar passando por uma dificuldade para estarmos orando. Muitas vezes a gente tem preguiça e não ora. Muitas vezes a gente está até precisando orar, mas não vai. E Daniel era uma pessoa totalmente temente a Deus. Então eles armaram um plano contra Daniel. Eles tentaram, vamos dizer, um lava-jato que hoje eles fazem nos políticos para ver se acham algum furo para tirar do cargo, mas com Daniel não funcionou. Eles não acharam nada por ele ser assim, com esse caráter que eu lhe falei. Então eles decidiram fazer um decreto, foram lá, falaram com o rei para fazer um decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar para nenhum tipo de Deus, a não ser se prostrar diante ao rei. Porque eles sabiam que Daniel era temente a Deus, era fiel a Deus. E eles sabiam que ali, eles achavam, né, que ali ele ia voltar atrás e ia fraquejar. Mas não, Daniel não parou. Mesmo com essa ordem, ele não abandonou o Deus dele. Mesmo ele sabendo o que poderia acontecer com ele, desobedecendo ao rei ali da terra, ele continuou orando, como ele fazia todos os dias, confiando em Deus, que muitas vezes a gente está dentro de um problema, eu tenho certeza que ele teve medo. Tenho certeza, porque ele era um ser humano igual a nós. Ele era de carne e osso. Mas eu tenho certeza, ele mesmo com o medo dele, ali ele estava orando temente a Deus. Porque ele sabia que Deus ia livrar ele do que fosse do que o rei planejasse contra ele, dele ter desobedecido. Aí aconteceu que ele não desistiu, e aí veio esse momento que o rei jogou ele e ainda disse isso para ele, que o Deus que ele servia ia livrar ele. Tipo um deboche, algo parecido, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito. E Daniel falou que Deus ia enviar um anjo para cuidar dele. E naquela noite Deus
exatamente cuidou de Daniel. E naquela noite o rei não conseguiu comer, nem beber, nem escutar suas músicas, nem dormir. Aquele rei, ele era uma pessoa que não era cristão. Ele não conhecia o Deus que Daniel, mas ele foi tocado naquela noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus ali tocou nele. As orações de Daniel tocou naquele rei, para ele não conseguir dormir, não conseguir comer, ficar pensando, incomodado. Eu acredito que nem ele sabia o que estava acontecendo com ele, aquele sentimento que ele desconhecia. E aí, meu irmão, minha irmã, Daniel saiu vitorioso. O Senhor Deus mandou um anjo para cuidar dele e o rei ficou admirado com aquela fé. E aí todos aqueles que planejaram contra ele, o mal que tentaram fazer para ele foi o bem de Daniel, porque ele saiu de lá exaltado, Deus exaltou ele. O rei saiu de lá maravilhado com Deus que Daniel servia, e aquele bando de invejoso, que foi tudo por inveja, caiu por terra todo o mal que eles desejaram para Daniel. E Daniel foi promovido. E aquilo que não podia fazer, que era orar durante 30 dias, acabou sendo uma lei para as pessoas orarem pelo nosso Deus. Que linda essa história. E muitas vezes a gente passa por algum problema tão difícil e esquecemos dessa passagem linda, dessa fé que nos acrescenta, que Daniel deixou escrito na Bíblia, que nós, cristãos, muitas vezes nos acovardamos. Muitas vezes a gente deixa a preguiça tomar conta, o medo, a falta de confiança e esquecemos da onde o Senhor Jesus nos tirou. Eu creio que assim como eu, que vim de uma vida toda bagunçada, uma vida toda errada, Deus mudou a minha história, Deus me tirou do cativeiro, me tirou da escravidão que eu vivia. Uma vida que só poderia me levar para a morte. Uma vida que poderia só me levar para trás das grades. Sem família, sem ninguém, abandonada. Longe daqui do Rio Grande do Sul. Jesus me trouxe de volta, me colocou de volta no seio da minha família. Hoje em dia eu tenho uma família abençoada, uma filha abençoada, um marido abençoado, um pai, uma mãe, uns irmãos abençoados por Deus. Então, gente, escuta a Deus mais no seu coração. Aproveite esse momento que você está tendo de ficar em casa. Aquele que pode, né? Aquele que não pode, Deus protege, não se preocupa. Deus vai te proteger, nenhum mal vai te acontecer. O Senhor Deus sabe que tu precisa trabalhar. O Senhor Deus sabe que tu precisa pagar tuas contas, alimentar tua casa. Mas eu creio que tem alguém na tua família que não precisa ir trabalhar. Então você que não precisa, coloque seu joelho no chão, ora, peça a Deus para abençoar a nação, para que esse vírus vá embora logo. Oh, Jesus, maravilhoso. Oh, Espírito Santo de Deus, entre nesse lar agora que está escutando esse vídeo, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua honra, a tua glória. Dê uma injeção de fé, de ânimo. Traga lembranças de onde tu tirou essa pessoa e aquele que não te conhece, que a partir de hoje venha te conhecer, que tenha um momento mais de intimidade contigo no seu quarto, no seu lar. Fale, Senhor, no coração, guia os passos desta pessoa, proteja ela, Senhor, desse mal que está aí fora, Senhor. Coloque os teus anjos ao redor para livrar, Senhor, de todo o mal, de toda a peste. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Fica com Deus, meu amado, minha amada.
que Jesus está aí guardando o seu lar. Amém.